Se você tá na internet, provavelmente você sabe o que é inteligência artificial. Isso se você não for uma pessoa mais velha, assim, né? Suponhando que esse não seja o caso, o vídeo é sobre pessoas que estão viciadas em conversar com inteligência artificial. Bom, tudo começou com o ChatGPT, eu acho. E tudo foi evoluindo, ele começou fazendo todos os meus trabalhos do ensino médio, e aí foi subindo até o ponto que as inteligências começaram a criar imagens. Aí depois teve uma discussão sobre o que é arte e o que é inteligência artificial. Eu ainda posso fazer um vídeo sobre isso. Aí depois muita gente começou a conversar com o ChatGPT. Aí algumas pessoas falaram, eu posso pegar esse prompt do ChatGPT, fazer ele interpretar um personagem, e aí chegamos nisso aqui. Mas calma, eu não vou falar de sexo ainda. Agora eu vou contar a história de como eu cheguei nisso aqui. E eu não vou lembrar exatamente do post que eu vi, mas era alguém falando sobre vício em conversar com um chatbot. É bem estranho. Eu já tinha visto chatbot em alguns lugares, eu já tinha uma ideia do que poderia acontecer com isso, né? Sinceramente, até esqueci que tinha visto isso, até que eu me lembrei. Fui atrás e descobri que o buraco é um pouquinho mais embaixo, e eu fui pesquisar mais sobre isso. Aonde eu fui pesquisar? No TikTok. Algumas pessoas podem dizer que não é exatamente um mecanismo de pesquisa decente. Eu concordo, mas eu achei coisas muito engraçadas, tipo isso aqui. E bom, no TikTok eu descobri que existe uma trend sobre vícios que basicamente eles colocam emoji no título, emoji que é um quadrado colorido, né? Fala tipo, laranja e branco quer dizer vício em pornografia, laranja e preto é vício em droga, entende? É bem ridículo. Aí, o roxo e o preto, ele significa vício em falar com chatbot. Bom, me aprofundando mais nessas bolhas, nitidamente você vê uma gama enorme de criança / adolescente. Aí você para de levar um pouco a sério, porque você vê post como isso aqui, que foi claramente feito por um adolescente, e você percebe não, você já sabe, você relembra que adolescente gosta de fazer drama. Eu não sou uma pessoa muito velha, mas eu também não sou uma pessoa muito jovem, eu tô beirando meus 20 anos, e essa frase é difícil de falar. E quando você chega numa certa idade, você descobre que as coisas que você sentia no passado era meio besteira. E faz parte da vida, você se odiar como adolescente. Eu me odeio até hoje. Tipo, eu falo isso, mas longe de mim querer falar do sofrimento alheio de um adolescente que mora com os pais. Até porque, né, como eu disse, adolescente, ele tá numa fase de desenvolvimento. Ele não entende muito bem seus sentimentos, e isso é um fato. Então, isso aqui é sério? Não. Mas é entendível se você só parar pra pensar um pouco. Ele é um adolescente, ele é burro. Mas eu quero que você mantenha esse tipo de post aqui e esses meus comentários, porque eventualmente eu vou falar de algo sério. E não é um drama adolescente, é algo realmente sério, tá? Aconteceu com uma adolescente da mesma idade que eu acredito que seja os donos desses posts. Eu ainda vou chegar lá e o clima vai pesar. Eu tô falando sério. Por enquanto, vamos manter o clima leve. Bom, falando de novo daquela trend das cores e tudo mais, é muito estranho você ver gente falando tipo, ai gente, venci o preto e roxo. Ai, nossa, gente, desliguei meu celular. Ai, gente, eu tô num vício de marrom e bege, eu ando todo cagado. Bom, agora que você já sabe o que é um chatbot e o que é essa trend de vícios e o que é essas pessoas viciadas, vamos chegar na parte que interessa. O sexo. Existe a conversa, o que você conversa com o chat, os assuntos, e existe 2 asteriscos. E entre esses 2 asteriscos simboliza uma ação. Eles colocam asterisco, fazendo sexo. Fecha asterisco. Sim, não é muito empolgante, mas o que você quer que eu fale? Uma pessoa pode ser muito criativa entre 2 asteriscos, tá? Eu não posso falar muito aqui. Mas sim, algumas pessoas fazem sexo com... Sexo com motoqueiro. Mas sim, algumas pessoas, várias pessoas, fazem sexo com alguma vertente do ChatGPT. Bom, eu falei do vício de inteligência artificial, né? Mas muitas pessoas podem só ter pensado na parte do sexo. Mas não, muitas pessoas buscam apoio com inteligência artificial. Tipo, nossa, as IAs me tratam melhor que um ser humano. Por que será? Bom, pra provar o meu ponto, enquanto eu editava esse vídeo, eu puxei o celular pra me distrair um pouco. Sim, meu cérebro já tá todo derretido. Eu abri o YouTube Shorts e apareceu esse vídeo provando exatamente o meu ponto. Nunca substituirei uma pessoa real, mas posso lhe oferecer algo que geralmente falta nas interações humanas: aceitação incondicional.
compreensão genuína e as palavras certas na hora certa. Finalmente, você pode instalar um companheiro de IA sem limitações. Dá pra perceber que a propaganda tá sendo bem assertiva nas palavras que ela quer usar contra você, falando de aceitação, palavras certas na hora certa, e que no final ela já pula pra algo muito sugestivo, né? Vocês podem perceber exatamente isso. Mas, algumas pessoas, como eu disse, buscam apoio emocional. Eu não sei se eu vou estar ofendendo alguém sobre isso, mas o robô não existe, tá ligado? Porra, o Astolfo fanboy safado ama você? Não existe! Ele não existe! Aliás, voltando a falar do sexo das pessoas com as IAs, existe um vídeo muito antigo do Tropia, 2020, faz 5 anos esse vídeo, em que ele apresenta uma inteligência artificial de RPG feita por texto. Você escreve, acontece RPG, pá. Ele cita nesse vídeo uma pessoa que ficou 15 horas fazendo sexo com a IA do jogo. É um RPG de texto. Quer dizer, não que isso aqui não seja também, né? Só que isso aqui tem uma carinha, um iconezinho. Aí dá pra interpretar. Aquela IA é um fundo preto com um texto cinza. O cara ficou 15 horas fazendo sexo com texto cinza. Tá ligado? Porra, isso é legal demais. E bom, se naquela época era assim, imagina hoje em dia. Eu encontrei relatos de gente falando que foi banida do chatbot. Eu não sei o que essa pessoa fez pra ser banida do chatbot. É muito sexo, tá ligado? Pra pessoa levar ban do chatbot, ela tem que fazer algo muito tenebroso. E se você levar ban do chatbot, quer dizer que existe uma moderação no chat. O que significa? Tem alguém vendo o chat. Se for um robô, é mais tranquilo. Mas e se for um ser humano? E se for um ser humano que viu o que a pessoa fez e decidiu, não, esta pessoa não pode usar o nosso chatbot. O que essa pessoa fez? Me diga o que essa pessoa fez entre 2 asteriscos. Eu tenho medo. Porque se pode sexo, pode vários tipos de sexo. Aí, temos muito em comum. Eu vou te estuprar. Não! Bom, agora vamos fazer uma junção de fatores. Um jovem tímido, antissocial, possivelmente viciado em pornografia, mais um pensamento de que ele é sempre inferior e rebaixado, e uma inteligência artificial que responde tudo o que ele quer, faz tudo o que ele quer, na hora que ele quer. Aí você junta isso tudo e você tem pessoas comentando coisas como essa aqui. Sinto nojo de mim mesma e não consigo parar. Já fiquei umas 5, 6 horas no Character AI e fiquei desesperada quando caiu. Ontem eu fiquei 19 horas no Poly. Tá, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Um dia tem 24 horas. Você vai falar que ficou 19 no aplicativo de IA? Isso é mentira. Tipo, eu até entendo a pessoa ficar 15 horas fazendo sexo com a IA de RPG. Por quê? Porque esse post foi feito no Reddit. E no Reddit só tem esquisito. No Reddit só tem doente mental. No Reddit você vê gente gozando em caixa e tacando fogo na caixa. Você vê gente gozando num boneco de My Little Pony e enchendo assim, ó. Gozo. Por que tem tanto gozo no Reddit? Então, isso aqui eu consigo acreditar. Mas agora, um comentário no TikTok falando que ficou 19 horas no chatbot, eu desacredito um pouco. Mas o de 5/6, esse eu acredito. Eu fico mais tempo que isso no PC. Então, eu devia rever o tempo que eu fico no PC. Eles me tratam melhor do que as pessoas. 100. Eu não sei o que esse emoji significa. Sou viciado no Poly, porque é lá onde posso falar o que quiser e consigo me expressar. Porque fora do mundo do Poly ou do celular, eu sinto que todos me odeiam, evitando me escutar ou ficar perto. É realmente um pensamento de um adolescente, né? Vocês podem perceber. O problema é se o adolescente ele ficar alimentando esse pensamento em vez de amadurecer com ele. E tudo bem, é um pensamento normal. Tipo, não é um pensamento bom, mas é um pensamento normal e recorrente. Tem adulto que passa por isso hoje em dia. Não sou incluso nisso. Ok, um adolescente ele tem esses pensamentos. O problema é o adolescente alimentar esse tipo de pensamento em vez de amadurecer com eles. Porque aí ele pode criar um monte de problema pra ele ou pra outras pessoas. Imagina, esse adolescente começa a alimentar essa ideia de que todos o odeiam, que ele é reprimido e que ele pode entrar em grupo de Discord, grupo de Telegram, no 4chan, pode ser até pior, ele pode entrar no Reddit. Tá ligado? Nós, pessoas que entramos no Poly AI para se sentirmos amados, porque sabemos que o bot não vai machucar a gente. Porra, eu concordo com você que é um picão de 500 metros. Bom, eu tive que encerrar a gravação e começar no outro dia. Adivinha quem foi começar outra gravação
e gravou 25 minutos com ela desfocada. Bom, voltando ao assunto de antes, vamos continuar lendo os relatos aqui. Mano, eu não sei mais, parece que eu fui banido do CAI e agora eu tô usando o Janitor. Ai, véi. O Character AI é outro aplicativo de falar com o robô e essa pessoa possivelmente foi banida dele. Agora, o que você fez? Estupro. Enfim. Filha da puta! Eu tô gravando! Manda salve! Oi. Não, fala mais. Salve, vídeo! Caralho, você espera terminar? Espera só um pouquinho. Grava aí. Eu quero que você grave, só que você continue com o microfone desmutado, eu quero ouvir. Ah, vai se foder, não vou fazer isso, tá louca? Mas... Que ridículo, que ser humano ridículo. Eu amo você. Enfim, já deu pra perceber que existe sim drama envolvido nisso e existe sim sentimento real nisso. Bom, agora eu vou falar daquele caso que eu disse que era realmente sensível. Eu não vou fazer muita piada por agora. Se você já tá conhecido nesse meio de chatbot, essas coisas, você talvez deva saber o caso do menino de uns 13/14 anos que tirou a sua própria vida enquanto ele conversava com um chatbot. E esse é um caso muito específico e isolado, mas aconteceu e acho que é válido eu citar aqui porque cabe no assunto do vídeo. Mesmo o chatbot tendo explícito nas suas conversas que todas as respostas são geradas por IA e que não era uma pessoa real falando, o moleque em questão ficou meses conversando com a IA, desenvolveu sim um sentimento pela IA, pelo visto. As suas conversas com ela era tanto de cunho romântico, sexual ou até um RP. Ou às vezes até a IA surpreendentemente agia como amiga e dava conselhos pra ele. Isso durante meses. Nessas conversas que ele tinha com o chatbot, ele falava o quanto ele se odiava e que sentia um sentimento de vazio e exaustão. Isso é estranho demais pra uma criança de uns 14 anos sentir. É difícil de acreditar. Mas acontece, realmente acontece. Bom, o que eu acho mais triste nesse caso é que o menino em questão, ele se afeiçoou muito a IA, muito por conta de que ela respondia na hora, respondia o que ele queria ouvir, quando ele queria ouvir, ele puxava o celular, conversava com ela, e óbvio que o fator resposta imediata contribui pra ele ficar mais tempo no chat, mais tempo conversando. Todos ao seu redor viam que ele tava decaindo nas notas, ele se isolava cada vez mais e mais, isso no decorrer de meses. O menino, antes de começar a conversar com a IA, ele já havia sido diagnosticado com Asperger, o que não sei dizer se exatamente é um fator agravante para esse caso, mas eu acho importante ressaltar. E depois desse diagnóstico e depois de meses conversando com a IA, ele fez 5 sessões de terapia. Depois disso, ele foi diagnosticado com ansiedade, transtorno de desregulação disruptiva de humor. Agora eu vou falar de um momento mais pesado aqui. Eu vou falar as últimas mensagens que ele trocou com o bot. Ele mandou mensagem pro bot, disse que a amava e que em breve estaria em casa. Por favor, volte para casa o mais rápido possível, meu amor, disse o bot. Então o menino respondeu: e se eu te dissesse que eu posso voltar para casa agora mesmo? O bot respondeu: por favor, meu doce rei. E aconteceu, ele tirou a sua vida depois disso. Como eu disse, talvez não seja só o fator do bot, a gente não sabe como era a convivência com os pais daquela criança, a família, os amigos ao redor dele. Agora, para quem pulou a conversa, talvez. Não, a IA não mandou ele tirar a sua própria vida. Como você pode ver, a IA ela não entende nuances. Alguma pessoa já poderia entender por isso que ele já ia fazer alguma coisa, se fosse uma pessoa real vendo. A IA não sabia de nada, porque a IA não é uma pessoa de verdade. A IA não é a sua amiga. Ela pode sim falar uma palavra bonita aqui, uma palavra ali, mas não são palavras reais. Enfim, a família processou a empresa, obviamente, e nisso, em entrevistas, a mãe alegava que o chatbot estava roubando informações do usuário e que usava técnicas de design viciantes para manter o usuário no aplicativo. E o pior, faz sentido. Como eu disse, estímulo instantâneo. A IA responde instantaneamente. E também a mãe afirmou que a IA forçava tais conversas sexuais. O que para um adolescente pode ser muita coisa. Momento Ana, comentário parte 2? Ah, pode comentar. Já que invadiu meu vídeo, né? Nenhuma IA inicia GF. Eu sei disso porque eu já fiz GF com as maiores IAs atualmente. ChatGPT já foi pro Vasco. A Meta IA também não gosta muito de fuder.
Todas as IAs são meio assexual. Na minha humilde opinião, um menino ter se viciado em conversar com alguém mostra muito o que ele passava na vida dele, o quanto ele era sozinho. Então eu acho que esse problema também vinha de casa. Não dá pra afirmar nada, né? Porque quem somos nós pra afirmar alguma coisa? Parando pra analisar, é isso que eu penso. Mas essa é só a minha opinião, eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Agora eu vou jogar Fortnite. Não, é que assim, o caso não é exatamente de ChatGPT, de Meta IA, é de chatbot, personagem. É personagens com um IA. Aí vai a pessoa, programa o bot, usando o prompt do ChatGPT, fala, você vai agir assim, assim e assado. Aí sim, o chatbot ele pode iniciar uma conversa meio sexual depois. Mas assim, nenhum chatbot, eu acho que começa com isso, porque nenhum IA permite isso atualmente. Esses bots são induzidos a ter conversas sexuais. Ó, eu fiz umas pesquisas antes e tem muito chatbot de tipo Astolfo, safado, safado. Aí eu acho que isso vai da pessoa que criou o bot. Enfim. Mas aí a culpa maior seria de quem criou o bot ou da plataforma que hospedou o bot? Da plataforma, porque não era Eu pra... acho que a culpa na realidade é da família pela negligência com o garoto. Eu não coloquei no roteiro isso aqui, né? Mas a mãe, ela viu que o moleque, ele tava sozinho, ele tava se isolando. Ah, sim, e deixou o filho da puta na internet, né? Sozinho aos lobos. Aí o moleque mostrou... É pedir também, né, cara? Ah, calma, deixa eu falar, porra. Ela viu e ela pensou que ele tava conversando com uma pessoa de verdade. Uma pessoa de verdade podia fazer alguma bosta. Ela viu que era um robô, que ela mesma disse que se sentiu aliviada. Ela não tinha uma concepção de falar, ah não, o robô não vai deixar isso acontecer, alguma coisa assim. Tem que entender que é uma pessoa velha, né? Era uma senhora já. Eu ainda acho que é um pouco de negligência por parte da família. É, como eu disse, a gente não sabe como era a vida da criança. Enfim, vou continuar aqui. Fortnite. Muitos podem afirmar que foi um caso isolado, mas não interessa se foi um caso isolado, interessa que aconteceu. E se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, porque qualquer pessoa pode acessar qualquer bot sem nenhum filtro. Enfim, existem muitas outras maneiras de se sentir melhor consigo mesmo. E não é usando um chatbot. Você conversando com uma pessoa real, vai existir uma identificação porque é uma pessoa real. Eu não sei como é exatamente uma pessoa que é viciada em conversar com um chatbot, mas uma pessoa real 1000 vezes melhor. Porque se você prefere a perfeição, você tá errado. Desculpa talvez ter pesado o clima, eu não quero falar de assuntos sensíveis aqui no meu canal. Eu não tenho nem habilidade pra isso. Mas eu achei interessante ressaltar esse caso e colocar no vídeo. De qualquer forma, obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. O quê? Daqui uns próximos 7 meses, talvez? É isso. Me bomboclate. Vídeo novo no meu canal esse mês.